paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esta noite de vitórias, em que temos o privilégio de nos congregarmos neste santuário para juntos adorarmos a Deus por esta grande bênção que é o 37º aniversário da comunidade evangélica Emanuel. São 37 anos de lutas, que também são 37 anos de vitórias. E ao tempo me cumpre dizer-lhes que o mesmo Deus que foi convosco até aqui é o mesmo Deus que será convosco até o fim. O que temos visto é apenas o prelúdio, o início daquilo que Deus está por fazer neste lugar. Eu acredito que tem coisas grandes da parte de Deus para este tempo. Amém? Mateus queremos ler 2 versículos do capítulo 2. Mas precisamente os versículos 1 e 2. Amém? Antes de reproduzirmos o conteúdo sagrado, eu preciso agradecer ao pastor Antônio Filho por mais uma vez me conferir a oportunidade de estar com os irmãos e, portanto, ministrar-lhes a palavra de Deus. Eu diria que se não fosse crente, eu congregaria na comunidade. Mas por que se eu não fosse crente? É porque crente não congrega onde quer congregar. Crente congrega onde Deus manda. Com isso quero dizer que me sinto muito à vontade todas as vezes que estou com vocês. E a recíproca é verdadeira. Amém? Em se tratando de uma data festiva, eu serei bastante econômico em minhas palavras, porque entendo que os irmãos também querem ceiar em família, mas em suas casas. Eu brinquei com um pastor e disse: pastor, eu vou dar apenas uma saudação, porque os irmãos querem comer peru. O pastor disse: não, os irmãos já comeram peru meio-dia. Primeiro a gente se alimenta do espiritual, para depois se alimentar do material. Só não pode deixar a gula entrar. Amém? Vamos lá. Mateus, capítulo 2, os versículos 1 e 2. E tendo Jesus nascido em Belém da Judeia,
no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém? A passagem que deste momento acabamos de ventilar está tratando acerca da natividade. E o que é a natividade? É tão somente um termo técnico que se refere aos acontecimentos relacionados ao nascimento de Jesus. Quando nos aproximamos da Bíblia, o que nos deixa maravilhado é que o nascimento de Jesus não foi um fato isolado, mas foi a maior de todas as promessas feitas por Deus. Observe que quem prometeu o nascimento de Jesus não foi o homem. Quem prometeu o nascimento de Jesus foi? Eu fico admirado com a compreensão de Balaão, porque enquanto ele estava palestrando com Balaque, ele disse o seguinte: porque Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura ele falaria e não faria, ou então diria e não confirmaria. Quando Deus promete, aconteça o que acontecer, a promessa vai se cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui nessa noite, me dá um sinal, pelo amor de Deus, porque o seu dever é tão somente confiar, porque Deus está trabalhando, vai ter cumprimento, vai ter cumprimento. Ele vai cumprir o que te prometeu. Onde é que reside esta promessa? Em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Que na ambiência teológica chamamos de proto-evangelho. Por quê? Tratava-se de uma promessa que apontava diretamente para o Novo Testamento. Agora o que mexe comigo é que Deus disse: vai nascer. Deus disse o quê? Vai nascer. O que Deus não disse foi quando iria nascer. E tem gente querendo se envolver na cronologia divina. Deus te falou que vai fazer. O que Ele não te falou foi quando vai fazer. Dezenas de anos se passaram e Jesus não nasceu. Centenas de anos se passaram e Jesus não nasceu. Milhares de anos se passaram e Jesus não nasceu.
Aí Paulo teve a compreensão da cronologia divina. E em Gálatas capítulo 4, versículo 4, ele escreveu dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido da lei. A primeira expressão mexe comigo, porque Paulo diz que, mas vindo a plenitude dos tempos. O termo plenitude no grego do Novo Testamento é pleroma. E o termo pleroma significa literalmente o tempo certo de Deus. Me ajude a pregar nessa noite. Fale para seu irmão, tem um tempo certo de Deus, meu irmão. Diga, pastor Antônio, tem o tempo certo de Deus. Não, pelo amor de Deus, fale isso com mais convicção. Tem o tempo certo de Deus. Ainda meditando no texto, eu me dei por satisfeito que quando é no tempo certo de Deus, as coisas pendem a fluir naturalmente. Mas quando não é no tempo certo de Deus, as coisas pendem a se complicar e as pessoas pendem a se frustrar. Quando é no tempo certo de Deus, dá certo. Quando é no tempo certo de Deus, a obra é completa. Quando é no tempo certo de Deus, é só vitória. Não, eu estou profetizando sobre a sua vida nessa noite, porque muito provavelmente você criou expectativas que não deveria criar, imaginando que iria acontecer em 2023, e Deus está dizendo: não é no seu tempo, é no meu tempo, é no meu tempo, é no meu tempo. A temática da festa: esperei com paciência no Senhor. Esta poesia é linda quando você não está passando por ela, porque só sabe o problema que é esperar quem está na fila de espera. Quando você busca o contexto do texto original, que é o hebraico, a ideia que você se esbarra é: esperei e esperei no Senhor. Porque às vezes aquilo que mais precisaremos fazer é esperar e esperar. Aí nós pregadores criamos um jargão, porque costumamos dizer assim, ó: quando Deus está demorando, é porque Ele está caprichando. Mas eu descobri na Bíblia que Deus não demora e também não capricha. Ele me prepara, porque quando a promessa se cumprir, eu preciso ter o entendimento de que ter a bênção é bom, mas ter o abençoador é melhor. Não se trata de esperar ou então de caprichar, se trata de se preparar. É por isso que tem muita gente perdendo a bênção. É porque não tem a estrutura para ascender a determinados níveis espirituais. Jesus nasceu no tempo certo de...
quando Jesus nasce, até parece que foi uma falta de organização. E o que eu vou lhe dizer é tremendo. Nada e nem ninguém pode abirrogar os propósitos de Deus. E tem muita gente pensando que diante do cenário atual Deus está inerte, quando na verdade todas as coisas estão culminando para o cumprimento da palavra, o cumprimento da palavra, o cumprimento, porque nada nem ninguém pode abirrogar os propósitos de Deus. Maria se achou grávida, e é muito tremendo, porque o texto diz que aquilo que seria gerado nela era obra do... A única mulher que conseguiu engravidar sendo virgem. Porque o que denota se uma mulher é virgem ou não, não é o que sai, é o que entra. Mesmo Jesus tendo nascido, Maria permaneceu virgem. 9 meses. Quantos meses? Já estava no apagar das luzes do nascimento do menino Jesus. O imperador César Augusto decretou uma ordem de que todos os hebreus deveriam retornar à sua cidade de origem para se alistar. E aqueles que não o fizessem seriam rigorosamente penalizados. Eu fico pensando, meu pastor, porque até o dono do tempo se submete ao tempo, e porque que meros mortais não querem respeitar o tempo. Deus esperou até o último momento. Deus esperou até a última semana. Porque se o menino nascesse em Nazaré, a palavra perderia a sua veracidade. O menino tinha que nascer em Belém. Porque Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, já tinha profetizado dizendo: e tu, Belém Efrata, de modo algum és a menor dentre as filhas de Israel, porque de ti sairá aquele que governará o meu povo Israel. 700 anos o profeta tinha dito: o menino vai nascer em Belém. Me ajude aí. O menino vai nascer. E você já parou para se perguntar o porquê que ele é o pão que mata a nossa fome? Cada igreja que adora. Porque se você tiver a curiosidade e for estudar um pouco mais, logo você vai aprender que o termo Belém, do hebraico Beit Lehem, é o casamento de 2 vocábulos: Beit, que é casa, e Lehem, que é pão. Beit Lehem, ou Belém, significa a casa do pão. Jesus precisava nascer na casa do pão, porque lá na frente ele diria: eu sou o pão vivo que desceu do céu. É por isso que
verdade não tem fome, porque Ele é o pão que nos alimenta, Ele é o pão que nos sustenta, Ele é o pão que nos fortalece. E eu não consigo entender como algumas pessoas conseguem participar de um culto como este e permanecem famélicas, famintas, não se alimentam do pão vivo, não se alimentam do pão que sustenta. E sabe o que é que eu aprendo aqui? É que quem come o pão vivo que desceu do céu, não come as migalhas do mundo, porque satisfaz a sua alma. Aqui temos tudo o que precisamos. Aqui é um mistério tremendo que demandaria tempo para prescrutarmos. Mas entenda o seguinte: Miqueias disse o quê? Que Jesus iria sair. Miqueias disse o quê? Que Jesus iria. A passagem de Jesus por Belém foi tão rápida que nem deu tempo de ser registrado. Ele apenas nasceu em Belém, mas ele nunca residiu em Belém. É por isso que ele não é chamado de Jesus o belemita, ou também Jesus o efrateu. Ele é chamado de Jesus o Nazareno, porque ele nasceu em Belém, mas ele foi registrado em Nazaré. Quando Jesus nasce em Belém, ele vai a Jerusalém e permanece lá por cerca de 40 dias, porque tinha que cumprir a lei mosaica. De lá ele retorna para Nazaré. Aí o texto diz que no momento em que Jesus nasce, uma estrela começa a brilhar. Que coisa linda. Porque quem está perto não está vendo o que está acontecendo. Mas quem está longe está vendo que está acontecendo alguma coisa grande. É aqui que encontramos a importância dos gentios. Porque Jesus nasceu entre os judeus e os judeus não lhe deram a devida importância. Os gentios entram na cena e o reconhecem com o devido valor. Quando a estrela começa a brilhar, o texto diz que alguns magos, e esses magos não mexiam com a magia, esses magos mexiam com a astrologia, eles eram estudantes das estrelas. Tudo nos leva a crer que eles eram persas. E a tradição histórica diz que se tratavam de 3 personagens: Gaspar, Melquior e Baltazar. Não é a Bíblia, é a tradição histórica. Gaspar, Melquior e Baltazar. Eles estavam na Pérsia. Você sabe quantos quilômetros a Pérsia distava de Jerusalém? 1.500 quilômetros. Eles estavam literalmente do outro lado do mundo. Onde foi que eles estavam? Aí o texto diz assim: eles viram a estrela
e foram a Jerusalém com a intenção de adorar. Eles foram fazer o quê, igreja? É porque para o adorador, a distância nunca será um problema. Adorador que adorador dá a volta ao mundo, mas não deixa de adorar. Adorador que adorador passa por cima de tudo, mas não deixa de adorar. Adorador que adorador vence todos os obstáculos, mas não deixa de adorar. Eu fico pensando, os magos andaram cerca de 1.500 quilômetros para adorar, mas tem crente que mora do lado da igreja, mas fica se escondendo para não participar do culto. Adorador que adorador abre mão de tudo, mas não abre mão de estar na igreja, não abre mão de estar no meio do povo de Deus, não abre mão de adorar a Deus. Temos que parar com essa ideia de que adorador é qualquer um, porque não é. E você observa que a nossa interpretação sobre adoração é pobre demais. Porque entendemos por adorador todo aquele que canta, e adorar não é cantar. Tem muita gente que canta muito, mas não adora nada. Mas também tem muita gente que não canta nada, mas adora muito. Cantar é uma manifestação artística própria de quem tem o dom. Mas adorar não é para quem tem dom, é para quem tem intimidade. Não é para quem tem dom, é para quem tem comunhão. Não é para quem tem dom, é para quem se relaciona. E eu fico pensando, nesta noite, toda esta igreja envolvida na adoração, ou é o céu que desce, ou é a terra que sobe. Adorar é se envolver com a Shekinah de Deus. Eu gosto muito daquilo que Jesus disse à mulher samaritana. Isso está em João capítulo 4, versículo 25. Olha só o que Jesus... Eita, é 24, é 25, deixa eu conferir. Que coisa... João capítulo 4 e o versículo 24. Deus é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. O termo adoração no grego do Novo Testamento é proskineo. E o que é que significa proskineo? É beijar na face, dando a entender um ato de relacionamento. Quando a igreja está adorando, é porque a igreja está se relacionando. Quando a igreja está adorando, é porque a igreja está se envolvendo. É por isso que o capeta quer fazer de tudo para atrapalhar a nossa adoração. Porque enquanto a igreja está adorando, tem coisas grandes acontecendo. Jesus está tratando, Jesus está curando, Jesus está fortalecendo, Jesus está renovando, Jesus está na casa. Nós precisamos urgentemente acabar com essa ideia mercantilista. E o que eu vou lhe dizer aqui é tremendo, porque tem gente que se abstém de vir à igreja porque não tem uma roupa nova. Tem gente que se abstém de vir à igreja porque não tem um calçado novo, como se a roupa nova, o calçado novo fosse fazer alguma diferença. O que faz a diferença não é como estamos vestidos,
vestidos e nem como estamos calçados. O que faz a diferença é um coração quebrantado, é um espírito contrito. Quem é que veio adorar aqui? 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 Eu vou liberar uma palavra profética, porque Satanás está agindo através dos paredões da vida, mas a igreja também está de pé, a igreja também está na guerra, a igreja também está na marcha. Ureme Cantarápia, é a igreja adorando, e Jesus libertando, e Jesus cortando laço, e Jesus dando livramento. Só quem veio adorar, só quem veio adorar. Eita, me ajuda aí, vá. Pergunta para seu irmão: você veio fazer o que, meu irmão? Você veio fazer o que, meu irmão? Você veio fazer o que, meu irmão? Se você veio adorar, então não perca o seu precioso tempo, não. Adora que Ele opera, adora que Ele age, adora que Ele se manifesta. Eu fiquei espantado, porque eu assisti uma rápida matéria que tratava acerca da vinda de Beyoncé ao Brasil. Os fãs estavam a ponto de morrer, porque precisavam estar naquele momento. Você sabe por quanto tempo a Beyoncé esteve com seu público? 3 minutos. A Beyoncé se relacionou com o público 3 minutos. E tem gente achando que isso é grande coisa. Mas o dono da igreja, ele é o primeiro a chegar no culto. E ele não vai embora depois do culto, não, porque ele nos acompanha até em casa. Aí tem gente idolatrando o homem, mas a igreja adora a Jesus. Adora a Jesus. A igreja adora a Jesus. Deixa eu dizer 3 coisas aqui para concluir. E em 2024, se Jesus não voltar, é nós. Vê aí Mateus capítulo 2. Eita, Jesus tremendo. Versículo 3. E Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. Foi daqui que eu aprendi que todo perturbado não se contenta em ser perturbado, mas está perturbado daquele que não é perturbado. Se aquele que não é perturbado não vigiar com perturbado, vai se tornar perturbado igualmente ao perturbado. Eita. Eu vou tentar explicar. Sabe por que foi que Herodes se perturbou? Pelo nível de adoração dos magos. Viemos adorar aquele que é nascido Rei dos Judeus. Nenhum pretendente à realeza nasce sendo rei.
todo pretendente à realeza nasce sendo príncipe. Jesus é o único rei que não precisou ser príncipe, porque ele já nasceu sendo rei. Ele já nasceu sendo rei. E quem não gosta, porque ele é rei, que lute, porque na verdade ele é muito mais que rei. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele se perturba, não se contenta em se perturbar, tenta perturbar todo aquele que não é perturbado, e aquele que não era perturbado porque não vigiou, acabou se tornando. Meu Deus. Tem gente que tem um dom nato de perturbar os outros. Ainda na quinta-feira eu estava pregando em outra situação, em que eu falava assim, é melhor você perder a sua razão, que você perder a sua paz. Qual é o valor que tem a sua razão desde quando você não tem paz? Mas quando você perde a sua razão, mas continua com a sua paz, amanhã as coisas vão se encontrar e o mal entendido vai ser esclarecido. Aí você vai continuar com a sua paz e vai voltar para você a sua razão. Você não está entendendo porque tem gente querendo bater boca com perturbado. Você quer uma dica? Quando o perturbado começar a falar, fique calado. O perturbado morre de raiva. Cadê a igreja que adora? Não tem gente que ainda não pegou, meu pastor, porque o perturbado já sabe que ele é perturbado. A vantagem dele é te perturbar, e você não está vigiando e está dando ousadia para ele. Fica calado, guarda a sua saliva para adorar Jesus. Isso aqui é coisa tremenda. Veja aí o que é que diz agora o versículo 4. Ele congregou os sacerdotes e escribas, porque queriam saber o que a profecia dizia a respeito do nascimento de... Eu lendo o texto, eu fiquei maravilhado, porque o versículo 5 diz o seguinte: vai ou não vai? Dois, 5. E eles lhe disseram: em Belém, os escribas e fariseus conhecem a letra, mas eles não têm a revelação da letra. Que coisa linda! Porque o conhecimento da letra é coisa do homem, mas a revelação da letra é coisa de Deus. O conhecimento da letra você consegue na faculdade humana,
Mas a revelação da letra você só consegue na faculdade do Espírito Santo. Tem muita gente pregando a letra sem o Espírito, e a letra sem o Espírito mata mesmo. Mas quem tem a letra e tem a revelação da letra, também tem renovação, também tem alegria, também tem gozo. Quem tem a letra e tem a revelação da letra, tem a palavra que liberta. Muita gente que conhece muito da letra, mas percebe-se que tem uma vida vazia, tem uma vida seca, tem uma vida amarga. Mas porque tem alguns que são analfabetos, mas você percebe que tem algo diferente. É porque pode até lhe faltar a iluminação no intelecto, mas não lhe falta a chama do Espírito no coração. Conhece a letra, mas não tem a revelação da letra. Aí o texto diz que Herodes chamou os magos em secreto e procurou saber com o tempo preciso em que a estrela lhes aparecera. O versículo 8 é esplêndido. Versículo 9. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Quando eles ouviram o rei, eles fizeram o quê? Me ajude aí que eu já estou terminando. Quando eles ouviram o rei, eles fizeram o quê? Pegue a dica. O que é que eu devo fazer com perturbado? Hashtag partiu. Está na Bíblia. Cadê a igreja aqui? Porque tem o laço e também tem um passarinheiro. E Jesus está dizendo, só vai cair no laço quem quiser, porque eu estou dando livramento, eu estou cortando o laço. O problema é que tem gente que tem prazer de se embaraçar no laço, mas Jesus está dizendo, eu estou dando livramento, eu estou cortando o laço. Quando o murmurador chegar, hashtag. Quando o desobediente chegar, hashtag. Quando o carnudo chegar, hashtag. Quando o prostituto chegar, hashtag. Quando o mentiroso chegar, hashtag. E o mentiroso só te conta mentira porque ele já percebeu que você gosta de ouvir as mentiras dele. Porque no dia que você fechar a cara, ele não te conta mais mentira. Aleluia! Glória a Jesus. Eita Jesus, que trabalha. Eita Jesus. Até no Natal tem cajado. Eles ouviram e? Escute isso aqui. Eu vou tentar te explicar. E olha aqui, eu lhe disse que precisaríamos de bastante tempo, porque este assunto é complexo demais. Veja o que diz o versículo 16 e depois a gente volta. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito
e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos, segundo o tempo que diligentemente inquirira 2. De acordo com esse texto, o entendimento comum é que os magos viajaram 2 anos. Quando os magos chegaram até Nazaré, Jesus já tinha 2 anos de idade. É o que está dizendo. O tempo aproximado em que os magos lhe responderam, cerca de 2 anos. Volta agora. Eles saíram da Pérsia. E eles estavam sendo orientados pela... Agora eu fico impactado, porque eles eram estudantes dos astros, mas eles entenderam que não era o astro que deveria ser adorado. Eles entenderam que deveria ser adorado aquele a quem o astro estava apontando. Quando eles saíram da Pérsia, eles estavam olhando para cima. Me ajude aí, olhando para onde? E enquanto eles olhavam para a estrela, não se perderam, não se frustraram, não se cansaram. E tem gente tentando desvendar o segredo, porque ela tem tanto tempo na caminhada e não se perde. Porque ela tem tanto tempo na caminhada e não se cansa. Porque ela tem tanto tempo na caminhada e não se frustra. Fala para seu irmão, o segredo é olhar para cima, meu irmão. O segredo, igreja, é olhar para cima. Eu já preguei aqui em outra oportunidade. Olhar para frente pode ser frustração. Olhar para os lados pode ser decepção. Olhar para trás pode ser desânimo. Mas olhar para cima, é por isso que você não para. É porque está olhando para cima. É por isso que você não se cansa. É porque está olhando para cima. É por isso que você não se frustra. É porque está olhando para cima. E tem gente que não olha para onde deveria olhar, mas para onde não deveria olhar está olhando. Enquanto eles estavam olhando para cima, só vitória. Volte, versículo 9. Mas no dia que eles adentraram a presença de Herodes, a estrela apagou. Se continuar olhando para cima, tem unção. Se continuar olhando para cima, tem poder. Se continuar olhando para cima, tem virtude. Veja se não é assim. Porque às vezes observamos algumas pessoas a quem Deus usa com ousadia. Aí de repentemente o brilho apaga, a ousadia acaba, e alguém fica se perguntando: o que foi que aconteceu? Deixou de olhar para cima.
Se continuar olhando para cima, tem poder. Se continuar olhando para cima, tem virtude. Se continuar olhando para cima, tem ousadia. Aí eu sinto Jesus falando nessa noite. Tem gente que está olhando para cima e eu só estou capacitando, Eita, eu estou profetizando que está chegando um novo tempo. E muitos que ninguém dava nada terão que contemplar Jesus usando com poder e ousadia. Porque enquanto olha para cima, ele faz a obra. Enquanto olha para cima, ele completa a obra. Enquanto olha para cima, ele executa a obra. O segredo é olhar para cima. Quando eles partiram, a estrela que eles tinham visto no Oriente ia adiante deles. A estrela fica sobrevoando exatamente em cima da casa do menino Jesus. Versículo 10. E vendo eles, sabe por que o versículo 10 diz: e vendo ele ela? Porque por algum momento a estrela parou de brilhar. E sabe o que é pior? Se eles permanecem na presença de Herodes, a estrela permanece apagada. A melhor coisa que eles fizeram foi partir. Porque enquanto eles estavam partindo, a estrela voltava a brilhar. Não me ajude a pregar, pelo amor de Deus, nessa noite. Diga para seu irmão: vai ter restituição, meu irmão, diga. Vai ter restituição, meu irmão, diga. Vai ter. Eita. Aí tem alguém que entende fácil, Não, mas tem alguém que tem dificuldade de entender, porque é provável que a restituição não seja na sua vida, mas é na vida de um familiar, na vida de um ente querido, que você gostaria que estivesse em nosso meio, mas está perdido nesse mundão. E Jesus está dizendo: não é de Satanás, porque eu tenho promessa, não é do diabo, porque eu tenho plano. Está distante, mas eu vou trazer. Está longe, mas eu vou recuperar. O diabo não vai manter preso por muito tempo. Eu vou desfazer as amarras, eu vou quebrar as correntes, eu vou desfazer as algemas. Eu vou trazer. Está apagado, mas vai voltar a brilhar. Eita Deus que opera a obra completa. Eita Deus que faz a obra completa. Eita Deus que executa a obra completa. Apagado não vai continuar. Vai voltar a brilhar. Vai voltar a brilhar. Vai voltar a brilhar. Eita Jesus. Tem cajado, mas também tem consolação. Porque eu estou pregando para mães aqui que um dia tiveram o prazer de ver seus filhos usados por Deus e agora está vendo perdido. E Jesus está dizendo: eu vou trazer de volta e vou usar com dupla honra. Eu vou trazer de volta e vou restituir a unção. Eu vou trazer de volta e vou restituir a ousadia. Eu vou trazer de volta e vou restituir tudo.
Fechando. É por isso que eu gosto de pregar na comunidade. É porque quanto mais eu prego, tanto mais o povo quer que eu pregue. Eu já preguei algumas igrejas aí em culto de Natal que foi luta, viu? Só via nego se levantar de fininho. Eita, Jesus tremendo. Pregar para crente é outro nível. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que numa certa feita ele estava pregando e se estendeu no discurso, de modo que toda a igreja foi embora e só ficou o porteiro. Aí ele foi cumprimentar o porteiro e disse: ainda tem crente na terra, todo mundo foi embora e só o senhor ficou. O porteiro disse: eu só não fui embora porque não tem ninguém para fechar a igreja. Eita, Jesus tremendo. Aí o pregador eclesiástico disse: não te apresses em sair da presença do seu Deus. Eu sei que a picanha está preparada, eu sei que o cupim está preparado, eu sei que o filé especial também está preparado, e ninguém vai tocar não, viu? Mas antes de se alimentar do material, tem que se alimentar do espírito mesmo, tem que a alma mesmo, tem que fortalecer o espírito mesmo. A estrela voltou a brilhar. É o que diz o versículo 11. E entrando eles na casa, acharam a primeira coisa que eles fizeram foi: me ajude, me ajude. Fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Se prostraram. Eu fico impactado com o formato de adoração da comunidade. Por quê? Porque eu percebo, principalmente quando o ministério de louvor está louvando, que há uma verdadeira prostração. Tem algumas igrejas por aí que não é nem falta de espiritualidade. Se você adorar melhor. Glória a Deus. Eu disse que tem algumas igrejas por aí que não é nem falta de espiritualidade. Então é falta de quê? De educação. Aí eu fui pregar na igreja, lá em São Caetano. Como são tantas, você não vai saber qual foi. Eu contei 50 minutos a menina do violão mascando chiclete. Eu contei 50 minutos. Aí eu fiquei incomodado. Aí como a esposa do pastor estava sentada na tribuna, eu falei: minha irmã, não leva a mão não. Mas eu não vou conseguir pregar desse jeito. Não vou conseguir, não vou. A esposa do pastor disse: eu também estou extremamente incomodada. Gente, como é que a gente está reverenciando o maior
e não temos o mínimo de educação. Aí aconteceu no casamento de um amigo meu, e esse casamento aconteceu no fórum. Quando, de fato, eles foram declarados como casados, ele expressou uma alegria que não era própria do ambiente. No mesmo momento, a juíza falou: contenha-se. Aí no dia seguinte eu perguntei para um desembargador que eu conhecia o porquê que ela teve esse comportamento. Ele disse: é porque no tribunal a juíza é soberana, então todo respeito é devido a ela. Ela o repreendeu, e ai dele que não atendesse a repreensão, porque ela tinha o poder de ordenar a prisão dele. Eles fizeram o quê? Se prostraram. Eita, Jesus tremendo. Então, quando a igreja se prostra em adoração, acontece coisa diferente. Porque o céu entende, tem um povo que está me reverenciando, tem um povo que está me cultuando, tem um povo que está me venerando. Prostraram-se e adoraram. Aí o versículo seguinte, não, já está aí, 11. E abrindo os seus tesouros, ofereceram-lhe dádivas, ouro, pastor, culto tem que ter oferta, porque se não tiver oferta não é culto. E aqui não se prega muito sobre valores. Aqui se prega muito é sobre o mover de Deus. Mas eu preguei aqui alguns anos atrás, e o que os meus olhos estão vendo hoje são coisas que, se a igreja não chegasse junto, não teria acontecido. A igreja é outra. Não entendi. Os presentes eram espirituais e materiais. Eu não queria dizer não, mas eu tenho que dizer. Porque tem gente que não gosta de abençoar a igreja, mas gosta de ficar tirando foto. Olha, eu congrego. E você ajuda? Aí tem gente que, meu Deus, você viu a igreja? Porte da Barra, Vila do Atlântico. Porque os presentes eram espirituais. Porque o ouro representava a sua realeza, o incenso representava a sua divindade, e a mirra representava o seu sacrifício. O ouro falava: ele é rei. O incenso falava: ele é Deus. A mirra falava: ele é o Cordeiro. Mas por que os presentes também eram materiais? Porque logo em seguida o anjo apareceu a José e disse: levanta-te e vai-te para o Egito. José e Maria eram um casal pobre. Como é que vocês acham que eles conseguiram se manter lá no Egito? Ouro, incenso e mirra. Porque naquela época não tinha dinheiro. O que existia era o escambo, em que as mercadorias eram adquiridas mediante a troca. Eu quero encerrar minha participação lhe dizendo: o que mais me chama a atenção em tudo isso é a obediência dos magos. Porque no versículo 12, o anjo apareceu a eles e disse: não volte para junto de...
Pastor, tem gente que está abençoada até o tutano, mas quer voltar para junto de Herodes. Meu Deus. Quem está entendendo? Glória a Jesus. Eu já estou terminando. E partiram para a terra por outro. Eles continuaram partindo. É quando você sabe que tem alguém no meio do caminho e esse alguém vai te importunar, e você prefere ir por um caminho mais longo, só para não perder a sua bênção. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que possamos aprender através do ensinamento da palavra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.